Desde que o Flexbox Container do Elementor foi lançado, muito já se ouviu falar sobre ele, mas tem um único recurso que eu acho que é o que realmente muda o jogo ao usar os containers, e é sobre ele que eu vou falar nesse vídeo de hoje. O novo container está se tornando uma alternativa cada vez mais popular para as tradicionais seções internas que a gente usava para criar as páginas antigamente, no tempo das cavernas do Elementor. Usar o container tem grandes vantagens e esse será o futuro já bastante presente da criação de páginas com Elementor. O Elementor está investindo pesado no container, inclusive os novos recursos que ele está lançando, as novas funcionalidades, elas só estão disponíveis no container. Então, por exemplo, o Loop, que é uma ferramenta há muito tempo já desejada, que tivesse no Elementor, ela foi lançada recentemente e ela só está disponível quando você está com o container ativado. E agora, recentemente também, o carrossel de loops, também muito útil, também só dá para usar com o container ativado. Então, se você não aprendeu a usar ainda, se você ainda está relutante para começar a usar o container, comece desde já a treinar, a aprender. E com o que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje, você também vai ter mais facilidade, porque você vai saber exatamente o que você precisa entender para começar aí a mexer com o container. Atualmente eu só uso o container nas minhas páginas, nos sites que eu crio, porque ele me dá mais flexibilidade para criar layouts, ele me dá também mais precisão para passar as ideias que eu crio por fora no Figma, por exemplo, para o Elementor. Eu consigo ter mais precisão nessa troca, nessa passagem do Figma para o Elementor. Inclusive vai sair um curso de Figma e de Elementor, que eu vou deixar aqui o link na descrição, dependendo de quando você estiver vendo, já vai ter lançado. Nesse curso eu dou todo o passo a passo do que eu faço diariamente com os meus clientes na criação de páginas. Eu dou todos os detalhes em todos os pedaços do meu negócio. Você vai encontrar nesse curso. Então, se você se interessar, quiser aprender o meu método, a forma como eu trabalho, dá uma olhada no link da descrição. É só para encerrar as vantagens do container. Os containers melhoram muito o desempenho das páginas porque eles usam um código mais enxuto. Eles diminuem a quantidade de devs, que são os divisores, que são bastante usados nas seções internas. E aí você tem um código literalmente menor. E com um código menor, o navegador ele vai ler menos arquivos, ele vai ler menos texto e, consequentemente, vai carregar a sua página mais rápido. Mas bora lá para a tela do computador, onde eu vou te mostrar os principais recursos e o principal recurso que você precisa aprender a utilizar o container para você não fazer do container um monte de seção interna e deixar a sua página super inchada de toda forma e difícil de carregar. Porque sim, você pode fazer uma página lenta usando o container, porque às vezes você pode usar container demais quando você não precisar. E é isso que eu vou te ensinar a evitar no vídeo de hoje. A primeira coisa a se fazer é ativar o modo container. Para ativar o container, você vai em Elementor, Configurações. Daí você vai na aba de Recursos e o container já é o segundo recurso aqui. No meu caso já está ativado, você vai ativar se ainda não estiver no seu. Então vamos abrir agora uma página nova para a gente ver como que funciona o container. Clicando aqui no mais, aparecem essas seções aqui de estrutura para a gente. Perceba que essas duas primeiras, elas têm uma indicação de direção, para baixo e para o lado. A primeira é a direção de coluna, a segunda, direção de linha. Cliquei aqui na direção de coluna, isso quer dizer que esse container vai organizar os itens internos desse container verticalmente. Então, vou colocar aqui um texto, uma imagem e um botão, e todos eles estão alinhados verticalmente, que é como as seções costumavam funcionar. Por padrão, os itens dentro da seção, eles eram alinhados dessa forma. Só que com o container, a gente consegue mudar a forma como esses itens eles são dispostos dentro da seção. Então, se eu selecionar aqui e trocar a direção por linha, ele vai passar a organizar esses itens horizontalmente, em forma de linha e não em forma de coluna. E aí eu posso vir aqui no elemento que eu quero e em avançado, largura, personalizar, eu posso definir quantos pixels ou a porcentagem que ele vai pegar daquela seção. E aí, dessa forma, eu consigo criar os layouts do jeito que eu quero, com a quantidade de pixels exata que eu tiver projetado. Outra coisa que eu posso fazer é criar containers dentro de um container maior. Então, essa segunda estrutura, por exemplo, ela já é organizada dessa forma. E a gente consegue visualizar isso aqui através do navegador.
existe o container maior, que seria esse daqui, que eu estou clicando nele, e tem os containers internos, que são esses aqui, rodeados com essa linha cinza. Então, vou colocar, por exemplo, essa imagem aqui, e eu posso colocar esse texto aqui, e o botão aqui. Como eu falei, em cada container você vai poder indicar qual que é a direção que os elementos vão se alinhar. Então, o container maior, ele está alinhando os itens de forma horizontal, em forma de linha. Se eu clicar aqui, ele vai organizar de forma vertical. Mas vamos deixar em linha mesmo. E o container interno, que é esse daqui, ele está organizando os itens de forma vertical. E eu poderia também colocar ele para ficar organizando os itens horizontalmente. Se eu colocar outro container aqui e eu puxar esse botão para cá e duplicar ele, vou colocar de outra cor aqui para ficar mais fácil de visualizar. Esse container que está dentro deste container aqui, ele também está organizando os itens verticalmente. Então não faria nem sentido eu ter esse outro container se eu quisesse que esses dois botões eles ficassem assim, um embaixo do outro. Mas eu quero que eles fiquem um ao lado do outro. Então faz sentido eu ter esse container. Só que eu preciso colocar ele para organizar esses itens na horizontal. Uma última coisa aqui sobre a direção é que eu posso mudar a ordem aqui, né? Trazer esse container interno para cá e esse outro para cá, sem necessariamente estar arrastando, né? Que seria um pouco mais difícil. Eu posso simplesmente selecionar o container maior e clicar aqui em linha reversa, que aí ele vai trocar a posição para mim. A gente falou da direção, que é essencial para entender como funcionam os containers, e agora a gente vai falar sobre como justificar o conteúdo dentro do container. Vou selecionar essa estrutura aqui com 6 containers internos. Eu vou excluir esses aqui de baixo e vamos ficar só com esses 3 aqui de cima. E aí eu vou colocar uma imagem em cada um deles. Pronto, coloquei essas 3 imagens. Se eu selecionar no container maior e eu clicar em qualquer uma dessas opções aqui de justificar o conteúdo, nada vai acontecer. Porque todas essas 3 seções, somadas no total, elas estão pegando toda a largura da seção maior. Então, se eu clicar aqui na primeira seção, a largura dela é 33,33% da largura total. A segunda, a mesma coisa. E a terceira, a mesma coisa. Então, juntas, elas somam a largura total dessa seção aqui. Agora, vamos supor que eu tenho a seguinte situação. Esse meu container maior, ele tem aqui 1140 pixels. E em vez de selecionar aqui a porcentagem, eu vou estabelecer essa largura como pixels. E aí, vamos fazer o seguinte. 140 menos 120 dividido para 3. 340 pixels para cada. Primeiro aqui em largura do conteúdo, eu vou colocar 340. E aí eu vou simplesmente copiar aqui essa configuração e colar no segundo container. E vou colar também no terceiro container. Então agora você vê que já está sobrando um espaço aqui na direita. Porque se eu selecionar o container maior, o conteúdo está justificado no início. Ou seja, ele está alinhado à esquerda. Se eu colocar no centro, ele vai vir para o centro. Os 3 itens eles vão se agrupar no centro. Se eu colocar fim, eles vão se agrupar à direita. Se eu colocar espaço entre, os itens da ponta eles vão pegar as extremidades da seção. E o item do meio vai ficar no meio, criando aqui um espaço maior entre esses 3 containers. E essa penúltima opção aqui, do espaço ao redor, vai fazer com que exista um espaço igual entre cada um dos containers. Então, o espaço aqui no início é o mesmo espaço que está aqui entre o primeiro e o segundo container, que é igual ao espaço entre o segundo e o terceiro, que é igual ao espaço que está aqui entre o terceiro e a extremidade da seção. O espaço uniforme, eu confesso que eu não entendo muito bem como ele funciona. Particularmente, eu não uso ele. Se alguém souber explicar, coloca aí nos comentários. Outra questão aqui é que, por padrão, os elementos dentro da seção, eles têm um espaçamento fixo. Aqui esse espaçamento está 0, mas ele poderia ser, por exemplo, 40, que daria aqui um espaçamento entre os containers fixo de 40 pixels. Isso tudo diz respeito à forma como esses itens eles estão agrupados na linha, na horizontal.
já que a seção maior ela está direcionada em forma de linha, horizontalmente. Agora, e com relação ao alinhamento vertical? Vou selecionar a seção grande e eu vou colocar aqui uma altura mínima e vou colocar 100, para pegar toda a visão 100% da tela do usuário. Com o container maior ainda selecionado, aqui em alinhamento de itens, aqui em início quer dizer que os containers eles vão estar alinhados ao topo, centro eles vão vir para cá para o centro, fim vão vir para baixo e em esticar eles vão pegar todo o espaço da seção. Como eu só tenho um container pegando aqui a vertical, não faz diferença se eu coloco esticar ou para alinhar ao início. O que eu quero dizer com um container na vertical? Por exemplo, se eu duplicar aqui, eu já vou ter 2 containers aqui na vertical. Se eu continuar duplicando aqui, eu vou ter 3 containers na vertical e 3 containers na horizontal. Agora, a parte mais importante desse vídeo. Vou selecionar aqui a seção maior e veja aqui que embaixo do espaçamento entre os elementos, tem aqui essa opção envolver. E temos 2 opções, sem envolver e com envolver. E o envolver aqui, ele está ativado. Você perceba que a direção da minha seção, ela está em linha. Então, teoricamente, todos esses itens aqui, eles eram para estar em linha. Não era para ter uma quebra de linha aqui, que começa uma nova linha aqui, e outra quebra aqui, começando uma nova linha. Era para estar tudo aqui, como eu mostrei logo no início. Só que o que está fazendo esse efeito de quebra de linha é justamente o envolver. Basicamente, o que o envolver faz, o wrap, se você estiver usando a versão em inglês, é que a partir do momento que os containers eles somam a largura total do container maior, do container onde eles estão inseridos, o próximo container que for adicionado, ele vai ser adicionado numa próxima linha. Vai haver uma quebra de linha para agrupar novos containers que somados dando a largura total do container maior onde eles estão inseridos, o próximo container que for adicionado também vai entrar numa nova linha. Então, aqui eu tenho 340, 340, 340, porque eu dividi aqui para 3, né? Agora, eu vou querer que esse quarto container aqui, ele fique na primeira linha. Então, o que eu devo fazer? Primeiro, eu vou vir aqui na calculadora, porque como eu estou fazendo em pixels, eu preciso calcular quantos pixels. Se eu estivesse fazendo em porcentagem, bastaria eu selecionar cada um dos containers e colocar 25%, porque aí a soma total seria 100%. Vou até mostrar aqui para você ver. 25, copiar estilo, colar estilo, colar estilo e colar estilo. E na seção maior eu vou colocar um espaçamento entre elementos de 0. Porque o espaçamento entre os elementos ele vai contar dentro da largura total. Então, como a soma total agora deu 100, esse container aqui que tinha sido envolvido, ele passou para a minha primeira linha. Se eu fosse fazer em pixels, eu pegaria aqui o valor total da seção, 1140. O meu espaçamento aqui está 0. Como o meu espaçamento entre elementos aqui está 0, eu não vou diminuir nada desse valor. Mas se eu quisesse colocar um espaçamento entre elementos, primeiro eu precisaria ver quantos espaçamentos eu vou ter. Aqui no caso são 3. Se eu quisesse um espaçamento de 20 pixels, então seria 3 vezes 20, que daria 60. Então, eu teria que colocar aqui 1140 menos 60, que dá 1080. Então, vou colocar aqui o 20. Ele já não vai mais envolver o quarto container. Aí, eu tenho 1080 dividido para 4, vai dar 270 pixels. Então, vou selecionar aqui o primeiro container e vou voltar para pixels. 270. Copiar e colar estilo nos demais containers. Colar estilo. Aí agora ele envolveu novamente e a gente tem esse espaçamento de 20 pixels entre cada um dos containers. E por que é tão importante você entender isso aqui? Porque se você entender como funciona o envolver, nesse caso aqui, por exemplo, você não precisaria de nenhum desses containers internos. Você poderia organizar todas essas imagens aqui em um único container. Porque se você coloca muitos containers aqui dentro de outro container, a não ser que seja estritamente necessário, você vai inchar a sua página sem precisar. Você vai usar mais containers do que você precisaria. Então, eu vou excluir todos esses containers aqui e eu vou mostrar como fazer isso, como colocar essas imagens dessa forma que eu mostrei, sem usar esses containers internos. Então, vou colocar aqui 4 imagens. Vou selecionar
a seção inteira. A direção já está correta, linha. Mas por que essas imagens não estão agrupadas em linha e sim na vertical? Porque o envolver ele está ativado. Se eu clicar em sem envolver, automaticamente essas imagens elas vão vir para a horizontal. Envolver, elas voltam aqui para a vertical, porque a imagem ela está pegando toda 100% dessa seção. Então, para que ele envolvesse, eu teria que mudar a largura dessa imagem. E é isso que eu vou fazer. Eu vou clicar na imagem, vou em avançado, e aqui em largura ele está padrão. O padrão é 100%. Então, por isso que mesmo o container esteja configurado para alinhar essas imagens em linha horizontalmente, como o envolver ele está ativado, os elementos que a sua largura somar toda a largura do container, o próximo elemento adicionado ele vai para outra linha. Então eu vou alterar aqui a largura dessa imagem. Aqui em avançado, largura, eu vou colocar personalizar e eu vou deixar a porcentagem, eu vou deixar 25. E eu vou copiar e colar o estilo aqui, na segunda imagem, na terceira imagem e na quarta imagem. A quarta imagem não está na primeira linha, porque, novamente, a gente tem esse espaçamento aqui entre elementos. Se eu zerar aqui esse espaçamento entre elementos, elas ficam todas coladinhas. Mas quando eu estava usando os containers, tinha um espaçamentozinho entre cada uma delas, mesmo quando aqui o espaço entre elementos era 0. Porque sempre que a gente adiciona um novo container, perceba que existe um espaçamento automático entre o container maior e esse container interno. E existe um espaçamento dentro desse container interno, que é marcado aqui por essa linha tracejada. Então, mesmo que não tivesse um espaçamento configurado aqui, havia o espaçamento interno de cada um dos containers. Mas como aqui eu só tenho um container aqui em cima e as imagens dentro dele, esse espaçamento não existe mais. Então, a única forma de dar espaço aqui seria colocar um espaçamento entre elementos. Então, vamos fazer aquele mesmo cálculo que eu fiz dos pixels, só que agora em porcentagem. As 4 imagens aqui estão com 25, mas eu quero adicionar um espaçamento interno aqui de 2%. Só de fazer isso, faz com que a quarta imagem ela vá para uma nova linha. Porque se eu somar tudo aqui agora, 25 mais 25 mais 25, mais os 2% aqui de espaçamento entre cada um dos itens, já vai dar mais de 100%. Então, para que fique tudo em uma única linha, eu vou vir aqui na minha calculadorazinha e eu tenho 3 espaçamentos, né? Entre a primeira e a segunda imagem, entre a segunda e a terceira, entre a terceira e a quarta. São 3 vezes 2, que é a porcentagem aqui que eu estabeleci. Tenho 6. Então, se eu diminuir 6 de 100, vai dar 94. 94% dividido para 4 vai ser 23,5. Então, cada uma dessas imagens tem que ter 23,5% de largura, da largura total do container. Vou copiar, colar estilo, colar estilo, colar estilo. E aí o quarto container, ele fica na primeira linha. Ele não vai ser envolvido para uma segunda linha. Então, isso é útil para você não usar tantos containers assim. Então, suponha que você estivesse criando uma primeira seção que vai ter aqui, que você quer que tenha uma imagem na lateral esquerda e uma parte de texto aqui na lateral direita. Você poderia colocar a sua imagem aqui, selecionar ela, avançado, largura, personalizar 50%, e aí você usa o container somente para agrupar o seu texto. Agora eu seleciono o container interno e largura do conteúdo, largura total, pixels, 50 pixels. Por que ele não envolveu? Porque a direção aqui do meu container maior está vertical. Eu tenho que colocar horizontal e aí ele já envolve automaticamente. Aí eu colocaria o meu texto aqui. E nesse caso eu preciso do container porque os itens eles estão alinhados verticalmente. Eu não conseguiria alinhar eles verticalmente dentro do container maior, porque o container maior, a direção dele está para a horizontal. Então, se eu puxasse aqui o meu título para o container maior e o texto para o container maior, todos eles iriam entrar automaticamente na horizontal. Então, basicamente, você vai precisar de um container quando os elementos que você vai colocar no container, eles vão precisar ser organizados
numa direção diferente do container principal, do container maior, onde aquele container interno está inserido. Se você quer continuar aprendendo a usar o container, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui do lado como sugestão para você. No mais, por esse vídeo é isso, te vejo no próximo.